Perder xixi é comum, mas realmente não é normal. E hoje aqui no Pelo Amor de Deus, a gente vai falar um pouquinho dessa situação da incontinência urinária, porque muitas mulheres escapam uma gotinha de xixi quando ri, quando tosse, né? Ou quando espirra e fala, foi só um xixi. Né? Só um pouquinho, não tem problema, ou quando tá na academia, ou quando ouve barulho de água. E aí ela fala, não, isso não tem problema, é normal, acontece comigo, acontece com a minha amiga, né? E quantas mulheres jovens a gente escuta, né, que realmente isso pode ser normal. E a gente sabe que não é, né? E então hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial para falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso papel aqui, o propósito do Pelo Amor de Deusas é trazer consciência, trazer informação para que as mulheres possam olhar para si e melhorar sua qualidade de vida. E muitas vezes essa informação não chega. Então, muito obrigada pelo convite, viu? É a primeira vez aqui. Se apresenta para quem tá ouvindo a gente, por favor. Claudinha, primeiramente, sou eu que agradeço pelo convite, tá? Tô feliz demais, é o primeiro podcast que eu faço. Que legal! O primeiro de muitos, com certeza. Tá? Bom, vamos lá. Meu nome é Dulce Sartori, eu sou fisioterapeuta pélvica, tenho minha formação de mestrado e doutorado, toda a parte de urogineco. Eu desenvolvi na parte de incontinência urinária, principalmente feminina. Então, é o meu foco principal hoje em dia. Isso. Aqui no Pelo Amor de Deus, a gente fala com as mulheres. Então, são mulheres falando para mulheres, né? Mas isso não quer dizer que não aconteça com os homens, Sim. né? Então, só um parênteses aí, meninos que ouvem, que eles prestam atenção em tudo que a gente fala. Tem que se cuidar também. Homens também têm que se cuidar, Isso. porque tem também o risco da incontinência. Mas é mais frequente nas mulheres, né? Isso. Nas diferentes fases da vida da mulher, né, ela passa pelo processo de gestação, aí tem a questão do parto, do peso, a menopausa, né? Então, isso são todos fatores que pode levar a uma alteração da musculatura e, consequentemente, uma incontinência urinária, que é essa perda do xixi. Isso. E como que a mulher que está em casa, ouvindo, ela pode saber que ela já precisa olhar para isso? Então, assim, escapar uma gotinha, tudo bem? Não, de forma alguma, Não é, que a gente falou, é comum, mas não é normal, né? Teve um escape, uma gota, um jato, a forma que for, tem que se cuidar, o quanto antes se cuidar é melhor. Na verdade, o ideal, né, seria a gente ter a cultura da prevenção, né? Isso. A mulher tinha que fazer uma avaliação dessa musculatura de assoalho pélvico, né, que é o períneo, né? Para saber como tá, até para evitar a incontinência. Mas apareceu a incontinência, o ideal é fazer uma avaliação, buscar um especialista na área, seja o médico ou o próprio fisioterapeuta, porque hoje a gente tem N recursos e a fisioterapia ela é padrão ouro no tratamento da incontinência, das disfunções pélvicas, né? Então tem que buscar o quanto antes. Não vai curar sozinho. Isso, não vai curar sozinho, só vai piorar. Só vai piorar. Porque nós vamos envelhecer. Exato. E, inclusive, tem episódio aqui no Pelo Amor de Deusas sobre o envelhecimento e o períneo. Né? Então, esse olhar para a prevenção é muito importante. E já deixo um adendo aqui também. Né? Então, se você está escapando xixi, e procura o médico, e o médico fala que não precisa fazer nada, foge desse médico, porque esse médico está desatualizado, né? Então, assim, se esse médico não minimamente te orientar, um fisioterapeuta para te ajudar, esse médico não tá tão atualizado assim. Então, nem sempre acredite em todas as opiniões que você ouve, né? Porque a gente sabe que é muito fácil cuidar quando a gente começa aí desse princípio e os resultados são rápidos. Então, aquela mulher que minimamente se dedica, né, ela tem um resultado muito rápido. Hoje mesmo teve um episódio que a gente gravou que a gente falou assim, olha, vai pra academia, malha o corpo, malha o períneo e malha a face. Pronto, você malhou o seu corpo como um todo. É interessante ter se falar da academia, porque é muito comum a gente ver mulheres na academia adotando estratégias que não tá tratando a incontinência urinária, né? Que é ir no banheiro antes de começar o treino, usar roupa escura, usar absorvente. Nenhuma dessas técnicas vai tratar a incontinência. Né? Porque bem isso. Porque o que a mulher que tem incontinência faz? Ela usa desses recursos, né? Então, usar roupa escura para quê? Para não aparecer, se escapar. O uso do absorvente e fazer xixi antes para não escapar no exercício. Né? Então, se você que está ouvindo aqui já percebeu que, por acaso, mesmo sem perceber, você está tendo esse novo hábito,
lembre-se que não melhora sozinho, só tende a piorar. Né? E também a escolha dos exercícios, né, Dulce? Hoje em dia tem uma moda muito grande do CrossFit. Eu não sei falar porque eu não pratico, né? Mas o que eu vejo nas redes sociais, as pessoas postando, são exercícios com uma enorme pressão intraabdominal, né? E a pergunta é, o quanto esse períneo feminino tem força para aguentar isso? A gente fala ação e reação, né? Hoje em dia tem saído até bastante artigos, não só de CrossFit, como de mulheres que correm, porque na pandemia aumentou muito corredoras. E é o impacto o tempo todo. E a gente acha que impacto é o que? Joelho. Imagina, o quadril, né? Essa musculatura tá o tempo todo sendo impactada pelo peso do próprio corpo. Então, todas essas modalidades, né? Que eu falei, tanto a corrida como o CrossFit, ele causa um impacto muito grande que a médio e longo prazo podem sim causar. E na mulher, a gente lembra, são vários fatores. Então, se é uma mulher que já está no período de menopausa, ou já teve diversas gestações, ou está com um sobrepeso, entre outros, né? Entre outros fatores. Mulheres que sofreram episiotomia. Exato. É um conjunto de fatores, né? A academia, né? A atividade física é um fator. A gente precisa olhar essa mulher como um todo, entender ela como um todo. Dentro do seu cotidiano e da sua história. Sim. Então, assim, é muito... Eu falo que, assim, o despertar é um passinho de cada vez. Então, já entender que escapar uma gotinha de xixi não é normal. E manter esse hábito de... tudo bem, só vou usar um Carefree hoje, né? Um absorvente diário. Por que eu tô usando esse absorvente diário? Né? E quem segue aqui sabe o quanto a gente fala dos produtos químicos, né? Do cuidado mais natural com o nosso corpo. Então, assim, você começa com absorvente diário, aí depois precisa de um que absorve mais, de um maior. Vai aumentando. E a gente vai para onde? Na terceira idade. Exato. Se a gente não olhar para isso. Então, a gente tem que entender que os músculos do assoalho pélvico, ele chama assoalho pélvico porque ele é o chão da nossa pelve. Sim. Né? Então, ele fecha tudo ali e ele sofre impacto o dia todo. Quando você faz um agachamento na academia, quando você abaixa para pegar alguma coisa no chão, para abrir uma gaveta. As mulheres que são mães, que carregam seus filhos no colo. Pegar peso, é isso que eu falo, pegar um peso, né? Isso tudo tá o quê? Sobrecarregando esse assoalho pélvico que a gente nem sabe que existe. Não, e a própria postura do dia a dia, né? Porque a gente sabe que hoje a postura, ela tá completamente relacionada com essa parte de assoalho pélvico, né? Então, até a própria postura do paciente, o jeito que ela executa o movimento, o jeito que ela respira, né? Por isso que eu gosto de falar que a gente sempre tem que olhar a mulher, né, como um todo. Tudo isso influencia na musculatura. Isso. E a mulher que identificou isso, né? Ela pode começar agora ou, é o que a gente falou, ao longo do tempo não melhora sozinho. É só piora, porque a gente vai envelhecendo, a sobrecarga vai continuar e as questões só podem piorar. E a gente sabe que dentro do consultório a gente recebe muitas mulheres que nem percebem, mas a depressão está associada à incontinência urinária. Sim. Por quê? Porque, na verdade, elas começam... vamos começar lá do princípio. Não escolher uma roupa para ir na academia. Então, ela não... Ou até deixar de fazer academia, Aí começa, né? Deixar de ir à academia para não escapar xixi, deixar de frequentar lugares que ela gostaria. De ter relação sexual. Com medo de perder na hora, né, da relação. Uhum. Então, quanto o agravamento da incontinência pode, sim, impactar na vida dessa mulher. E a gente tá falando até, Cláudia, da incontinência de esforço, né? Da perda de xixi quando a gente faz algum esforço. Mas tem aquelas também, a urgência, né? A miccional, que a gente fala, que é aquela vontade súbita de ir no banheiro e precisa sair correndo. O quanto isso atrapalha também no cotidiano dela. Tá tendo uma relação, tá trabalhando, tá numa reunião, de ter que sempre se preocupar de ter um banheiro perto para esvaziar a bexiga, porque não pode deixar com xixi lá dentro, que senão vai escapar ou vai ter urgência. Então, a qualidade de vida dessa paciente, ela não é afetada só a questão física, né? A questão emocional, ela é afetiva, né? Sim, ela é completamente afetada. Sim, são mulheres que estão preocupadas com o cheiro, né? E isso ninguém percebe, porque quando você escapa uma gotinha, é só uma gotinha. Mas quando escapa uma quantidade maior, elas ficam preocupadas. Eu conheço mulheres que saem com outra troca de roupa.
né? Então, o quanto isso é qualidade? Então, é importante a gente olhar para isso, para falar, poxa, o que eu posso fazer? Né? Eu acho que o Brasil ainda está muito longe de trabalhar a prevenção na nossa vida. A gente não tem essa cultura, A gente não tem essa cultura. E a pandemia veio muito para mostrar isso, né? Então, quando entrou a pandemia, que todo mundo precisou trabalhar, se a gente for pensar na questão financeira, quantas pessoas tinham reserva de emergência? A maioria não. A maioria ganha e gasta dentro daquele mês. E se ela não trabalha, ela não ganha, ela não tem como pagar as contas. E até o medo, né? Ninguém sabia do que ia ser depois, né? Sim. O que ia vir pela frente. Então, nós temos uma cultura de não trabalhar a prevenção em qualquer âmbito da nossa vida, e em especial com a saúde. Tem gente que fala assim, nossa, mas pra quê? Qual a necessidade? Eu tô me cuidando. E eu sempre falo assim, a Cláudia de 39 anos, o que eu faço aos 39 anos vai impactar na Cláudia de 70. Como eu quero estar lá, né? E recentemente a minha avó faleceu de Covid e ela tinha assim, na minha família é bem interessante. A minha bisavó tinha bexiga caída, que ensinou para minha avó como colocar a bexiga para dentro, que também tinha bexiga caída, e assim foi passando de geração. Né? Como você cuidar da sua bexiga que um dia vai cair. Mas a gente sabe que não precisa cair. Né? Então, se a minha avó, quando chegou aos seus 80 anos, tinha a bexiga caída e ela já começou com a incontinência, que, na verdade, a gente só percebeu depois de muito tempo, porque ela não falava. Porque as mulheres não falam isso, elas têm vergonha de falar. Tem receio. A gente vê isso muito, eu trabalho com atleta, né? E às vezes a gente vai conversar, por exemplo, com um técnico, não imagina, ninguém perde urina aqui. Aconteceu isso até num time de vôlei. As meninas, tinha 5 que perdia. Por quê? Porque elas não falam, e elas não vão falar para um homem, para um técnico homem, que elas perdiam urina. Então, que elas perdiam xixi. Então, foi numa conversa que a gente descobriu, falou, não, peraí, vamos se olhar, vamos olhar para esse períneo, porque a gente passa anos sem lembrar que ele existe. Agora, né, que a gente tá falando mais sobre isso, né, sobre saúde íntima. Mas quanto tempo a gente passou? Hoje eu recebo mulheres no consultório de 60 a 65 anos com incontinência urinária, mas que passaram a vida toda, por exemplo, tendo dor na relação sexual. E esse períneo tá como? Desde sempre, para ela ter dor. Ele tá tenso, ele tá rígido, porque a incontinência, a perda de urina, né, de xixi, ela não vem só por uma fraqueza. Se tem um períneo ali rígido, ele não vai estar ali funcionando da forma correta. Então, na verdade, ali foi... E ela ficou super surpresa. Ela falou, nossa, mas a fisioterapia trata isso? E o marido dela faleceu o ano passado. Ela falou, passei a minha vida inteira tendo relação e perdendo urina. Meu marido faleceu e agora eu falei assim, agora a gente vai dar um jeito. E agora a gente dá um jeito, a senhora vai namorar. Agora vamos abrir aí o que o universo mandar, né? Exato. Mas é bem isso, as mulheres passam a vida sem saber, né? Eu também recebo no consultório, não é muito o meu foco, mas vira e mexe aparece uma paciente casada há 8 anos, virgem. E aí você fala, meu Deus... Né? Como essa informação não está chegando para as mulheres? Né? Então, assim, quem são os profissionais da área de saúde que essa mulher consulta que não faz a orientação correta? Por que essa mulher vive isso e ela demora para chegar na fisioterapia? Então, geralmente, eu não sei como é o seu trabalho, né, com relação a essas pacientes, mas o que eu vejo é que as mulheres passam anos buscando profissionais e médicos e tudo, menos o fisioterapeuta. Sim. E quando ela chega no fisioterapeuta, resolve. Ela fala, meu Deus, é isso? É isso mesmo, eu tinha que fazer. E o fisioterapeuta, não puxando sardinha, mas puxando... a gente sempre puxa. É a gente que tem essa avaliação, né, da função desse músculo, né, do entendimento do funcionamento do corpo, né, de relacionar lá a bexiga, a musculatura. Então, é a gente que tem esse poder aí de fazer uma avaliação minuciosa, individual, que é importante a gente falar isso. Essa avaliação, ela é única, ela é individual. Os recursos utilizados, os tratamentos utilizados, eles são únicos, individuais daquele paciente. Quem tem esse poder todo é a fisioterapia. E é pouco difundido, né? Sim. A gente vê uma cultura que... Ou até dentro da minha casa, né? Eu lembro quando eu me formei, o meu pai falou assim, agora eu falo pra todo mundo que minha filha é médica.
Eu, não, pai, eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta. Não, mas é a mesma coisa. Eu, não, pai, não é a mesma coisa. E, sinceramente, meu pai não sabe até hoje o que eu faço. Ele não conseguiu entender. E meu pai não é super idoso, não. Ele tem 68 anos. Sim. Porque, pra ele, fisioterapeuta é quem trabalha com ortopedia e neuro. E agora com o boom do Covid, respiratória, né? Agora ampliou um pouco o conhecimento geral, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que a fisioterapia é uma especialidade que tem várias divisões, assim como a medicina. Então, a medicina não tem o dermato que cuida da pele, tem o pneumo que cuida do pulmão, tem o cardiologista que cuida do coração, o ortopedista e assim por diante. Na fisio, a gente também tem. Tem as suas especialidades. Então, se chega alguém e fala, ai, Claudinha, você é fisioterapeuta? Às vezes em conversa aleatória, de bar, porque o meu joelho, fala, não entendo nada. Não sei nada de joelho, não fala comigo, não entendo absolutamente nada. Mas você não é fisioterapeuta? Eu falei, sou, mas não do joelho. Você vai ter que procurar alguém do joelho, porque eu nem lembro mais Você quer conversar comigo sobre pelve, quadril? Eu falei, olha, eu vi há 15 anos atrás na faculdade e é bem possível que eu colei nessa matéria, porque eu detestava. Então, a gente pensa assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional ainda muito desconhecido para a população em geral. E é também uma área que deu um boom, né? Que desenvolveu em recurso, né? Dentro da fisioterapia, até uma das áreas que tem crescido, assim, né? Como, falando da especialidade em si. Sim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fui fazer uma iniciação científica. Era um aparelhinho pequenininho, assim, ó, Cláudia, só dava dosagem. Eu não colocava frequência, não colocava largura de pulso, mas era o que eu tinha conseguido na minha iniciação. Hoje, quanto recurso que a gente tem. Sim. Quanta coisa que a gente técnicas que a gente tem e com efetividade, né? Com trabalhos publicados, né? Com a eficácia, né? Do bom resultado. Com a base científica ali. A gente trabalha a fisioterapia baseada em evidências. Baseada em evidência. E temos muitas, realmente. E é interessante, se a gente for pegar a minha formação, eu não tive saúde da mulher. Eu não tive fisioterapia pélvica, não se citava isso. Hoje, nas formações, já tem estágio, né? A gente tem especializações nisso para quem quer atuar nessa área. E eu acho que isso que é o importante, né? É você focar. É muito interessante, assim, quando eu penso na minha trajetória profissional, a parte da saúde da mulher era uma coisa que me tocava muito e eu sempre quis trabalhar na saúde da mulher. Mas há 15 anos, quando eu saí para o mercado de trabalho, ninguém falava disso. Era assim, mas tipo, eu vou para onde? Sim. Como que eu vou cuidar das mulheres? E acabou que eu fui para minha segunda opção, que era a dermatofuncional. E trabalhei muitos anos na dermatofuncional, muito feliz. E que, de certa forma, eu cuidava das mulheres dentro da dermato, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente vai vendo o crescimento e novos estudos e a necessidade das mulheres em novos profissionais. Então, quando a gente começa a especialidade, é muito importante a gente falar, bom, para onde que eu vou? E quando eu decidi migrar e fazer a transição de carreira para a fisioterapia da saúde da mulher, essa fisioterapia pélvica, não tinha onde estudar. Eu falei, para onde que eu vou? Então, assim, eram pouquíssimos cursos de especializações que tinham no país, né? E curso focado nisso, quase nada. Sim. Quase nada. Quando eu comecei, eu lembro que, assim, músculo, né? A gente chama de assoalho pélvico, períneo, elevador do ânus, fim. Era só isso. Sim. Bem rápido. E aí foi crescendo, e aí o pessoal foi estudando, foi desenvolvendo. Mas na época que eu me formei também, eu queria trabalhar com gestação. Eu fui para fazer iniciação científica com gestação. Aí conheci a incontinência urinária. Comecei a participar de congresso com meu tio, que é urologista. Aí eu falei, aqui que eu quero ficar. Uhum. E aí fui e fiquei. No começo, é que nem você, eu quase não tinha atendimento. Então, eu fui para trabalhar numa clínica com uro, mas eu atendia de tudo. A uro era minha, mas eu atendia de tudo. Uhum. E hoje eu só consigo atender uro. Isso, e é isso. E eu lembro que quando eu fiz essa transição de carreira, eu continuei na dermato e aí eu atendi em várias frentes. Né? Eu atendia pós-operatório, fazia drenagem linfática, eu atendia gestante, eu atendia incontinência urinária, eu atendia disfunção sexual, eu atendia tudo. Falei, gente, pera, eu não sou boa em tudo.
O que eu quero? Então, olhar para esse foco e falar, bom, eu quero trabalhar isso aqui. Eu sou boa nisso, é nisso que eu me realizo. Então, a mulher que se encontra numa situação de incontinência urinária, mais do que ela procurar um fisioterapeuta, é procurar um fisioterapeuta que trabalhe naquela área. Sim. Porque ele vai ter mais condições de ajudá-la. De tratar. Mas se a gente sabe que isso é uma realidade bem difícil, né? A gente tem fisioterapeutas mais especialistas, assim, né, dentro da pélvica. Então, tem um fisioterapeuta que trabalha só com incontinência, como o seu caso. O fisioterapeuta trabalha só com disfunção, só na obstetrícia. Isso é mais nos grandes centros, né? A gente sabe que a realidade é que em cidades menores é bem difícil encontrar. Sim. Né? Um especialista. Mas não desanime. Procure um fisioterapeuta, porque de qualquer maneira, muitos fisioterapeutas podem ajudar nessa questão. E para quem é fisioterapeuta de uma cidade que viu que não tem a pélvica, gente, faça a formação. Exato. Eu vou falar a verdade. Agora, assim, mudando um pouquinho o foco aqui da informação, a fisioterapia pélvica, para mim, hoje, é o oceano azul da fisioterapia. É a área que mais cresce e é a área que o fisioterapeuta tem mais reconhecimento profissional. Ela pode crescer muito e tem muitas mulheres que precisam da fisioterapia pélvica. Sim, que a gente está falando muito, né, que o foco é incontinência, mas a gente falando de mulher, constipação intestinal. Quem sabe que a fisioterapia trata isso? Quem sabe? A própria disfunção sexual, né, que a gente falou, a dor na relação sexual, para que mulheres passando anos aí tendo dor. Hoje eu tô com uma paciente faz 8 anos que ela é constipada e incontinente. E endometriose? Quase ninguém sabe que a fisioterapia ajuda na endometriose, né? Então, todas as questões, aí entram também os cânceres ginecológicos. Então, a fisioterapia, ela tá aí para somar muito na vida das mulheres. E é isso que eu quero trazer aqui, sabe? Se você percebe a mulher que tá me ouvindo aqui agora, e tem muitos homens ouvindo também, tá? O podcast, que eu sei, tem 2 aqui no momento, por exemplo. Mas se você se você perceber algum sinal que a sua saúde íntima não tá tão legal, não é só o ginecologista que você tem que procurar, é o fisioterapeuta também. Porque o fisioterapeuta vai ter um olhar na função, né? E vai cuidar dessa função. E não, na realidade, as pessoas buscam, geralmente, o ginecologista para tratar. Quando, às vezes, a gente precisa o quê? É prevenir e cuidar. Né? E é um tratamento que a gente fala que é a médio prazo, né? Não é um remédio que você vai tomar, que você vai resolver. Na verdade, muitos medicamentos às vezes nem acabam resolvendo, né? Quem ali tem essa dedicação, esse acolhimento com a paciente, essa vivência com o paciente é o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta não vai no consultório uma vez por mês, né? Ele vai 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, é um contato direto que você tem com ele, tendo esse trabalho, essa visão holística. Sim, é um trabalho muito, muito especial. E eu sempre falo para as minhas pacientes, elas falam, mas quanto que vai melhorar? Eu falei, depende de você. É igual a fisioterapia, ela trabalha a função. Então, se a gente for pensar, a incontinência urinária, a gente tem que trabalhar a força, né? Vamos trabalhar a força do corpo. Você se matricula na academia e não comparece. Quanto que você vai melhorar? Tem jeito. Vai na academia uma vez na semana só. Igual na fisioterapia. A gente precisa trabalhar essa função muscular. Disciplina, autocuidado. E eu sempre trago que isso tudo é uma maneira leve. Sabe? Então, tudo que é muito chato, a gente não consegue manter por muito tempo. E eu trago muito isso na fisioterapia, né? Você olhar para, é um momento de autocuidado, eu tô olhando para o meu corpo, eu tô olhando para as minhas funções, eu tô melhorando minha relação sexual, tô melhorando minha relação com o marido. Então, assim, eu tô melhorando o meu humor, o meu emocional, a minha vida, eu tô cuidando para um envelhecimento melhor. Então, esse olhar da prevenção, eu gosto muito, é onde eu atuo fortemente, né? E fica aí, você que tá ouvindo, percebeu que tá escapando xixi, que tá doendo pra ter relação sexual. Se você nunca teve um orgasmo... Primeiro que você não sabe o que tá perdendo. Exato. Né? Exato. A gente tem episódio aqui até do parto orgásmico. Acreditem, já assisti vários. Quiser. Sensacional. Então, assim... E não só isso. Brincadeiras à parte...
o quanto isso faz parte da vida. E aí, quando a gente vai atendendo uma paciente que chega porque escapou um xixi, ou geralmente elas vêm quando já tá bem mais agravado, né? E aí você começa a ligar, ela tem dor na relação, só que ela nunca falou, né? A hora que você fala do períneo tenso, ela fala, nossa, eu achei que era normal. E por aí vai, a gente vai ficar conversando isso, tem inúmeros casos, né? Sim, e a gente vê até isso muito em rede social, né, Cláudia? A gente vê o Big Brother mesmo, né? Várias edições, uma falando assim, não, eu tô perdendo urina mesmo, porque você teve filho. Como se fosse algo comum, assim, normal, e não é, né? Não é. Teve uma paciente minha que me mandou, ela falou assim, Cláudia, olha essa... Ela tava indignada. Ela falou, olha essa propaganda. Era uma mãe que foi pular na cama elástica com o filho e escapou xixi. E aí a propaganda é, não se preocupe, compre a fralda não sei o que lá. Entendeu? A fralda ia resolver. A fralda que vai resolver. Ela falou assim, Cláudia, é um absurdo isso. Eu falei, pois é, devia ser proibido. Assim como é proibido a propaganda de chupeta e mamadeira, deveria ser proibido também a propaganda Tem aquele também que faz exercício com o bumbum, não sei se você já viu. Não. Você encaixa, assim, você encaixa assim no bumbum e tem que apertar o glúteo. Você não tá tratando musculatura de períneo. Então tem muita coisa aí que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado e principalmente assim, né, gente? Vamos combinar? Cursos online que trabalham em incontinência urinária, né? Eu sei que em muitos lugares não tem fisioterapeuta especializado nisso para te ajudar. Mas cuidado com o que você compra, porque a gente sabe que, eu não sei agora, a porcentagem eu me esqueci, mas eu lembro que mais de 50% das mulheres não sabem fazer a contração do assoalho pélvico corretamente. 57. 57. Então, 57% das mulheres não sabem fazer, e elas acham que sabem. Então, quando você compra um curso pela internet, não tô julgando, não tô falando que esse curso é bom ou não. A pergunta é, essa mulher sabe fazer essa contração de forma efetiva para realmente resolver o problema ou ela vai piorar o caso dela? Porque elas acostumam muito a fazer a expulsão, né? Tipo, associando o empurrar para baixo, né? E na não verdade, contrair para cima. E não contrair para cima. Então, é por isso que a gente fala fortemente que é importante uma avaliação. De alguma forma. E hoje, na pior das hipóteses, nós temos as teleconsultas, que estão liberadas graças à pandemia. Então, quantas mulheres, nós profissionais, podemos ajudar à distância? Eu mesmo tenho pacientes de outros países, que lá não tem acesso. Claro que não consigo fazer uma avaliação, uma palpação, mas eu consigo com que ela se palpe, com que ela se avalie e vá me orientando. E com as minhas orientações, eu consigo um resultado. Lógico, não é a mesma coisa do que o presencial, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida daquela mulher. Né? Eu acho que ainda está muito recente essa questão das teleconsultas, né? Tem que melhorar ainda, Tem que melhorar muita coisa, mas é um primeiro passo. Então, eu acho que é isso. Para as mulheres que... eu vou falar a verdade, a maior parte das mulheres que eu conheço tem incontinência urinária. Sim. Das minhas amigas. E mulheres, voltando a falar, mulheres novas, né? Não é, a gente tá falando de pessoas de 60, não, mulheres novas. Tô tratando uma menina de 40 anos. Ela perde... Obrigada, menina de 40 anos. Mas eu acho super nova. Eu também acho super nova, olha pra mim. Ela perde urina faz 5 anos. A primeira vez que ela perdeu urina foi pulando carnaval. Pulando no bloquinho, perdeu a urina. Demorou 5 anos pra ela me procurar. E veio por quê? Porque ela teve uma perda completa. Lá. Porque foi vindo um jatinho de urina, aquele jatinho, até que molhou a roupa. Aí veio procurar. Geralmente é isso mesmo. E muitas, como eu atendo muitas mães, né? Muitas aqui na nossa cidade tinha aquele jump, que era um espaço grande com muitas camas elásticas. E as crianças pequenas não podiam entrar sozinhas, tinham que entrar acompanhados. Gente, eu falei que eu ia colocar uma plaquinha minha. Tipo, sabe aquelas de formatura de papelão que a pessoa assim, ó, né, com a foto, fala... Me procure ao sair do brinquedo. Porque o que eu tive... Só distribuindo cartão, né? Tipo, pegue meu cartãozinho aqui. Porque o que eu tive de paciente que foi na cama elástica e se descobriu incontinente é enorme, né? Então, assim, o quanto que eu preciso olhar realmente pra isso? E a gente procrastina tanto.
Sim. Isso não é tão importante, né? E não é até que o caso... Até que passa a incomodar, né? Se agrave. E no trabalho dela, inclusive. Ah, é? Ela não conseguia terminar o atendimento muitas vezes. Porque ela fazia força. Ela, terapeuta ocupacional. Então, às vezes, segurar uma criança... Ela ficava perdendo urina e tinha que trocar absorvente toda hora. Então, olha que ponto que chegou, né? Atrapalhar a vida profissional dela. Então, é uma questão muito importante e que não se fala. A mulher tem vergonha de falar, ela tem vergonha de conversar com as amigas. Eu mesma. Foi a primeira vez que eu tive Covid. Porque, na verdade, ano passado eu peguei 3 vezes. Então, Nossa. gente, eu tô mais atualizada que a última vacina, tá? Meu sistema imune tá ótimo. E a primeira vez que eu peguei, eu tive tosse por 2 meses. E era uma tosse que me impedia de falar uma frase inteira. Eu não consegui mais gravar lives, gravar vídeos, porque eu não parava de tossir. E era uma tosse tão forte, tão intensa, que eu me vi incontinente. Com 38 anos, trabalhando o assoalho pélvico, só que a pressão era muito maior que o meu assoalho pélvico podia aguentar. Aumentou, né? Interessante você falar isso, porque o Covid aumentou, né? Aumentou. O caso de incontinência, a urgência e a constipação. Isso. E aí eu falei, meu Deus. Então, assim, eu tenho conhecimento, aí eu fui buscar, porque eu preciso que outra fisioterapeuta me avalie, né? Então, mesmo eu tendo a consciência, eu preciso que alguém me avalie para prescrever os exercícios melhores para mim, né? E voltei a tratar de forma mais eficaz. Mas é um músculo que a gente sempre tem que cuidar. Sempre tem que olhar. Porque a gente vai envelhecer. Exato. E a gente vai perder massa magra. E as disfunções vão começar a aparecer, né? Então, eu acho que fica esse o recado. Você que já percebeu algum sinal, não deixa passar, porque só vai piorar. E a gente precisa cuidar da nossa vida. E assim, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso templo, né? Que é onde a gente mora. Prestar atenção na nossa saúde íntima, né? Isso, eu acho cuidado íntimo. Eu acho que esse é o recado. A gente prestar a cuidar da nossa saúde íntima, né? Se tem algum homem assistindo aqui, ouvindo a gente, orientem as suas parceiras, sim, né? Que elas podem se cuidar. E é interessante que às vezes chegam as minhas pacientes, a maioria é na idade reprodutiva, e elas começam a se tratar e trazem a mãe, trazem a irmã. Não, minha mãe precisa vir, eu preciso, né? Essa semana mesmo, a minha, Cláudia, a filha da minha manicure. Eu posso dar uma consulta para ela, eu posso pagar uma consulta para ela, porque é o meu jeito de ajudar. Porque ela tem 30 anos, ela não tá conseguindo trabalhar de tanta perda urinária. Eu falei, não, claro, traz ela aqui que eu vou ajudá-la, tal. Então, é esse despertar mesmo. Quando a gente desperta, a gente vai trazendo aí luz ao nosso redor, né? E é isso. E para quem é fisioterapeuta e tá ouvindo e tem desejo por essa área, vai atrás, vai se tornar uma especialização, né? Vai para essa área, porque eu digo, gente, eu sou apaixonada, você também é. Nossa Senhora. Né? É uma área maravilhosa. Sabe que eu vi, o ano passado foi muito interessante, uma aluna que trabalhou com a parte respiratória a vida toda. E ela tava indo pra pélvica, né? E a gente conversa com a aluna, por que você tá indo pra pélvica? A resposta dela foi muito interessante. Ela falou, porque vocês são felizes. Eu falei, exatamente. Nós somos mesmo, muito gente. Felizes. Eu amo o meu trabalho. Eu também. Assim, eu venho trabalhar todos os dias muito feliz. Porque o nosso trabalho... É gratificante. O nosso trabalho muda muito a vida das mulheres. Muito mais do que a gente imagina. Não só no âmbito físico, porque a gente trata o físico, mas todo emocional, familiar, emocional, profissional. Fica envolvido. E é isso, é plantar novas sementinhas aqui também com Pelo Amor de Deus. Obrigada, viu, Dulce? Eu que agradeço, adorei. Foi ótimo, obrigada.